Esse é o típico assunto hoje em dia que é um vespeiro, a gente colocar a mão nele e falar as coisas. Ó, e lá vem piadinha já logo no começo. Lá ele, como o pessoal adora falar agora. Mas é real. É uma dura realidade e é uma triste realidade para mulheres. Como vocês bem viram aí na capa, no título, na thumbnail, enfim. E eu percebi isso agora. Eu tive uma repercussão quanto a um vídeo onde eu falei de maneira metafórica algumas coisas e expus um pouco do que está... Um pouco, não tudo. Não existe verdade absoluta. Em lugar algum. Até mesmo quem critica ali como paladinos, donos da verdade, como os comentários ali a respeito de um vídeo que eu fiz, falando de uma briga de gente aí, de duas celebridades da internet. Não vem ao caso. E aí vi muita queixa de misoginia da minha parte. E até tem que cuidar, porque essa palavra ela é sensível. Não sei se pode falar isso ou não, né? Enfim, hoje a gente não sabe mais o que pode falar ou não. Porque a todo instante algo na Constituição muda, na lei federal. Então o que eu tô falando agora pode daqui a algumas horas mudar. Como eu sempre aponto, tem coisas aqui no canal que vão envelhecer como vinho, outras como leite. Então todo mundo que está exposto na internet de alguma maneira corre um certo risco. Porém, a mira mais apontada está em cima de homens. Tirando agora esse aspecto e falando do que precisa. Que é o título da capa, né, o título ou a thumbnail, enfim. Mulheres hoje, e eu vi essa reclamação neste vídeo, sobre, você falou a respeito lá da questão da academia e que passou por um constrangimento, enfim. E as mulheres falando daí da pressão que elas sofrem por assédio. Sim, me compadeço de todas vocês que passam por problemas. Sim. Só que ao mesmo tempo eu também não posso ser cínico aqui, mentiroso, hipócrita, como a maioria dos caras da internet é. Eu entendo que vocês passam por perrengue, mas eu também já fui assediado, numa época áurea, né? Eu pesava uns 30, 40 quilos a menos e tinha cabelo. Não usava óculos, então era uma fase onde eu tava muito bem. E nessa época eu fui assediado por homem e por mulher. Eu tive que lidar com aquilo. Só que daí todo mundo vai dizer, mas pra ti é fácil, pra vocês homens é fácil. Tá, mas a gente se incomodava também. Principalmente eu, hétero, me incomodava com um professor da minha sala, um cara mais velho do que eu com os meus 18, 19 anos, sei lá, na época, mas eu era novinho, tá? Menos de 20. E um cara de seus 30 e poucos dando em cima, dando pinta, a full. Numa época, eu tô falando aí 2007, por aí, eu tô falando de 20 anos atrás, não, eu já devia ter uns 20 anos. E era uma época em que não se tinha essa repercussão como as coisas são hoje. A gente tinha que lidar com isso, homens e mulheres. Não vou ser insensível de dizer pra vocês que eu não me compadeço. Seria muita sacanagem. Sim, sei que isso perturba, incomoda, é ruim. Muitas de vocês podem ser afetadas. Mas agora, o ponto crucial é... Vocês, classificando que todos os homens são caco. Todos os homens são um lixo. E que nenhum homem pode ter um voto de confiança. Vocês o tempo inteiro emanando essa energia em looping. Constantemente olhando para tudo que é lado e pensando em que momento eu vou ter que afrontar alguém que tá me olhando. Né? Sendo que algumas aí, por favor, né? Tem umas até que são realmente mulheres bonitas a nível de Hollywood. Vamos colocar assim, tá? Eu sei que é fútil, sim. Mas às vezes quando eu uso a metáfora as pessoas não entendem. Elas não conseguem fazer uma interpretação de texto com camadas. Elas pegam um recorte e já logo saem destruindo, cara. Então tu tem que desenhar a explicação e explicar o desenho. Uma coisa e outra para conseguir ser claro hoje em dia. Porque senão vão me execrar aqui. Aliás, por eu falar isso aqui, mesmo de um jeito tentando ser o mais diplomático, vai ter gente que vai pegar o gancho de massacrar. Aí vem a Inquisição e o Tribunal da Internet. Difícil. Então toda hora tu tem que explicar e se explicar. Explicar e se explicar para não haver confusão. Mas um dia eu ouvi isso de um professor meu, de esquerda, né? Extremamente lulista, que eu tenho uma foto dele fumando em sala de aula. E isso, eu tô falando lá 2003, primeira eleição do Lula. Primeiro mandato do Lula. E o cara, declaradíssimo lulista, né? Enfim, foi meu professor de filosofia. Adorava o cara. Foi ele que me induziu, na época, a gostar de PT. Na época. Hoje eu não gosto. Mas eu não vou me estender aqui, porque eu sei, esse é o momento de cisão, ou cisalhamento. É o momento que muita gente já cai fora do vídeo. Aliás, eu não sei se pela capa já não vai ter um monte de gente de esquerda que vai começar a me detestar aí. E procurem aí, tem outros vídeos onde eu falo, eu sou libertário. Nem um nem outro, tá? Nem direita nem esquerda. Mas vamos lá, sigamos. Mas aí um dia eu ouvi dele falando isso. Por quê? Tinha uma moça dentro da sala de aula
E detalhe, na época até a gente teve um lancezinho, né, um flerte. Nada demais, tá? Na época era beijinho na boca e já era. E ela brigando e tal, e dizendo, porque todo homem, bababá e tal, com essa coisa assim muito revolucionária de hoje. E aí o professor olhou pra ela, tá, mas ô fulana, a pena que eu não posso falar o nome, se bem que não teria problema nenhum falar o primeiro nome, o problema seria falar o nome completo da pessoa. Mas enfim, vamos lá, vamos guardar essa ideia aí. E ele falou, fulana de tal, mas quem sabe não é a tua ótica, a energia que tu emana, que não tá fazendo tu atrair. Porque se o tempo inteiro tu reforça no teu cérebro que os homens são caco, que os homens são lixo, que os homens são não sei o quê, se o tempo inteiro tu reforça isso como um mantra, será que o problema não está em ti? Porque o tempo inteiro tu coloca esse sofisma no ar. Ele nem deve ter usado essas palavras tão boas na época. E aí eu olhei para aquilo do caramba, eureka. Esse cara falou a real. Eureka é coisa de velho, né? Mas beleza. Eu, caramba, eu vi aquilo ali e deu... cara, é verdade. Aí eu comecei a mudar o meu pensamento sobre mulheres. Muito. E, cara, me ajudou pra caramba. Porque eu também achava, assim como o conteúdo Red Pill, que eu não gosto, eu não consumo aquilo, eu escuto como pano de fundo. Pego algumas ideias ali, uma ou outra, tá, isso aqui até dá pra absorver, mas vamos dizer assim que naquele bolo 50% ou mais é completamente desprezível. Até porque se fosse por conteúdo Red Pill, eu não teria ficado com mulheres mais velhas. E sinceramente, foram as melhores experiências que eu tive. Não trocaria uma pessoa mais velha com conteúdo, com uma bagagem, e também com a estampa, não vamos ser hipócritas, por uma novinha desmiolada. E eu não tô dizendo que toda ação, é que isso que é brabo, né? O tempo inteiro tem que estar explicando tudo, de novo. Não é toda novinha que é desmiolada, tem um monte de novinha, gente boa, firmeza, mas eu não conheci ainda. Tá? Então, falando da minha experiência de vida. Só que muito do que eu mudei do meu conceito sobre mulheres foi por causa de ouvir esse cara. Ouvir o que ele falou, realmente, cara, ele tá falando uma baita de uma verdade. Porque o que eu quero mandar de energia pro mundo devolver pra mim? É o seguinte, que eu seja uma pessoa legal, honesta, boa de coração, e eu creio que tudo isso eu sou. Tem gente que vai me odiar? Sim, cara, tem gente que te odeia porque tu respira do lado dela. Então tu imagina que eu com essa minha latinha de hoje que não vai ter gente que vai me detestar. Lógico que sim. Seria uma burrice da minha parte achar que não. Até vou ampliar minha luz aqui e ver se melhora. Acho que sim. Bobo de quem acha, tá? Que eu sou o unicórnio e todo mundo vai me adorar. Esquece, não é assim que funciona. Dada a informação, eu ali me toquei. Eu realmente, se eu não pensar diferente sobre, e se eu não me posicionar mentalmente como alguém que entende que algumas pessoas das quais tu vai passar por elas, ou elas por ti, obviamente, nem todo mundo vai conectar. Então a primeira coisa, mas isso eu fui aprendendo depois de um tempo. Eu tô falando assim, que no início eu mudei minha programação mental. E isso que as pessoas não entendem. Se tu não muda o que tu pensa a respeito do mundo, porque no mundo estão as pessoas, então tu tem que mudar o que tu pensa sobre o mundo, a tua perspectiva, a tua ótica. Se tu não muda essa ótica quanto ao que tu enxerga à tua volta, no sentido de, para de desconfiar de todo mundo. Só que basta tu também não levar qualquer pessoa pra tua casa. Simples assim. Então, dê a oportunidade a si mesma, e a si mesmo também, porque tem homens olhando esse vídeo com certeza pra aprender algo. Dê a vocês mesmos a oportunidade de conhecer o novo. Como eu falei, tenham cuidado. Tu não pode sair levando a pessoa pra tua casa no primeiro dia, tá? Então assim, até pra que não fique aqui registrado, o cara me incentivou a confiar. Não, calma. Eu tô te incentivando a abrir a tua mente e o teu coração para novas oportunidades. Nem todo mundo que tu conhece é FDP. Claro que sim, existem os FDPs. Mas será que não é muito porque lá no passado tu teve uma experiência traumática com alguém? A exemplo, teve uma menina aqui que comentou que com 15 anos o professor da academia enquadrou ela dentro do banheiro, dizendo que queria conversar. E entendam o enquadro como vocês quiserem, porque a própria menina relatou isso nos comentários aqui. E aí eu ouvindo, aliás, lendo a história dela, né, no comentário, daí, enfim, eu posso falar porque se ela colocou aquilo público, né, e eu não tô dizendo o nome dela, então, supostamente quando tu fala num vídeo que tem 47 mil visualizações, tu dá um depoimento daqueles, cara, tá aberto a pelo menos as 1.000 e quase 2.000 pessoas que comentaram lá, elas estão passando os olhos ali e vendo o que tu falou. Então não é um relato meu, é de uma pessoa que ou se inscreveu ou que me deu hate lá no canal. Mas tudo bem, faz parte.
E ela comentando desse enquadro de uma outra coisa que aconteceu com ela. Não sei, nem não tenho ideia de qual idade ela tenha hoje, mas aconteceu com 15 anos. Pô, de 15. Se tu tá com 25 ou 35, tu vai ficar o resto da tua vida com aquela martelando na tua alma e na tua psique, como dizem, que nenhum cara presta. Então, de fato, se nenhum cara presta, o que tu vai atrair? Quando tu fica o tempo inteiro martelando em si mesma, nenhum cara presta, nenhum cara presta. E aí tu vê eu falando a respeito de algo lá num vídeo sobre coisas que eu jamais faria, por exemplo. E aí mesmo falando isso, a pessoa vai lá e interpreta que tu também é um escroto, tu também é um canalha. Pô, cara, e aí eu comento, cara, fala com todas as mais de, sei lá, 10 mil pessoas com quem eu troquei ideia na vida. Entre colégios, escolas, entre trabalho, todo mundo do meu convívio, e vocês vão ver o quão escroto eu sou. É óbvio, uma coisa que eu tenho que apontar isso, eu vou reforçar em vários vídeos. Todo mundo tem sombra, tá? Todo mundo tem o lado luz e sombra. Todo mundo tem alguma coisa que gostaria que ninguém soubesse. Isso é fato. Todo mundo tem um pecado, um erro, um tropeço. O detalhe é que muita gente evolui. E claro, também devido à gravidade, né? Uma coisa tipo... alguém... né? Não, aí não dá. Isso é uma coisa extremamente grave. Por exemplo, tem gente que rouba pra comer. Não acho isso tão grave. Tem gente que rouba na juventude, por uma vontade. Claro que deve haver alguma punição. Tá, mas assim, são coisas que passam. Agora, quando é um roubo bilionário que prejudica a vida de um monte de pessoas, isso não é muito mais grave? Não é pior? Quando esse rombo ele ocasiona o fim de algumas pessoas. Então, isso sim, isso é muito grave, é gravíssimo. Agora, coisas menores a gente tem que tratar com proporções menores. Bingo. No caso dela, foi grave o que aconteceu com ela. Mas nem por isso, como ela falou lá, onde eu comento no vídeo sobre 10 mil homens, garanto que de 10 mil homens, um é escroto. Os outros 9.999 não são. Mas agora, pra onde ela tá indo? Quando ela vai com essa mentalidade de que todo mundo é perturbado, é doente e tem problema, quem serão as pessoas que vão se aproximar dela? Justamente a frequência, a onda de informação que ela tá emanando. Ela se torna uma antena daquilo ali. Ela é um para-raio de tranqueira. Então, logo, eu também. Um dia eu atraía só caco. Aconteceu na escola, a ponto de eu passar por situações vexatórias lá. Que um dia, se eu me sentir à vontade, eu conto aqui no canal. Não vem ao caso hoje, por causa do vídeo. Mas sim, eu também passei constrangimento por causa de mulher em escola. E dos piores que vocês podem imaginar. Não por isso a minha vida se resume só àquele problema. Eu também tive um monte de passagens em outros lugares em que o pessoal da escola não viu, onde eu fiz coisas muito legais. E lá na escola ninguém viu isso. Lá eu não pude ter a fama positiva. Eu fiquei com uma fama negativa, por conta de coisas que mulheres fizeram pra mim. É a vida, gente. Aí nem por causa disso eu vou criar agora um trauma na minha cabeça e pensar, meu Deus, ninguém presta e tal, todas as mulheres são caco e... Não. Mas já vi muita mulher caco na vida. Mas credo, muito. Eu tenho que falar pra amigo meu, enxerga ali, cara, tu tá chupando bala, hein, meu. Tá viajando na maionese. Fulana de tal ali não é a Godofreda que tu imagina. Tu tá tomando guidão e tal. Do cara, não sabia. Mas quem nunca, é? Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação vexatória na vida? Algo que tu gostaria de ou varrer pra baixo do tapete ou, enfim, que aquele pedaço da história fosse apagado de ti. Mas não, acontece, gente. Merdas acontecem. Só que a gente tem que erguer a cabeça e pensar, pô, minha vida tem que ser diferente, né? Eu não posso a vida inteira ter colheita maldita. Bingo. Essa é a programação que a gente deve ter. É isso que a gente deve mudar a frequência. Nem todo mundo tá preparado pra fazer isso de uma hora pra outra. Às vezes necessita dias, meses, anos. Mas o que eu digo pra essa moça, eu lamento muito pelo que aconteceu contigo. De fato. Só que nem tudo na vida vai se resumir a este traço. E outra, não é todo homem que é um traste. O detalhe é, tu vai encontrar muito cara legal, porém não na academia, por exemplo. E não na escola. Esses caras, a maioria deles, tá que nem eu. Tá dentro de um quarto, às vezes trancado, olhando o PC. Esses são os caras legais. A maioria, né? A maioria desses caras legais, eles não estão na academia ou por aí se expondo. O detalhe daí é como que tu vai encontrar esses caras. Às vezes lá no tal do Tinder. Só que daí é assim, é porque não tem o shape, vai pro lado que não presta, né? Pro lado que não... Aí tu nem dá a chance. Tu nem dá a chance de conversar. E nem sei se Tinder ainda é o veículo pra isso, né? Mas enfim, cara, já vi muito casal massa que deu match no Tinder. E também já vi muita gente reclamando que tá terrível hoje. Bom, não sei. Eu sei que um canal que é de um casal
bem conhecido desses canais de viagem. As pessoas se conheceram no Tinder. Um gaúcho e uma mineira. E viajam o mundo. E bem tri. Bem tri é bem coisa daqui, né? Bem massa o conteúdo deles. Hoje eu acompanho menos do que outra época, né? Mas é legal ver a história deles. E agora eu pergunto pra vocês, se ela tivesse essa programação mental e ele também, eles teriam se conhecido no Tinder? Não. E outra, tu tem que às vezes dar chance pro que não é tão belo na tua opinião, na tua categoria. Que nem um dia eu vi uma mina meio rechonchuda, uma guria rechonchuda. Não era feia, tá? Porque eu olho coisas aleatórias e randômicas justamente pra eu ter o que falar pra vocês. Eu olho o comportamento das pessoas e beleza, dá um conteúdo. E aí eu vi uma menina que, voluptuosa, não era feia de corpo, mas aí reclamando lá do físico dos caras. O cara que era mais compatível com ela fisicamente é o primeiro que ela rejeitou. Aí ela queria o cara fortão, daí todo mundo comentando embaixo, tá, mas peraí, o cara mais compatível com ela rejeitou. Tudo bem, pode ser que ela receba cantadas dos caras fortes, mas aí será que não são esses aí os caras canalhas? E eu não tô dizendo que todo cara forte é canalha, não é isso. É que o bravo cara tem que explicar 1000 vezes e explicar 700 coisas ao mesmo tempo num vídeo. Aí parece que tu tá indo pra um lado e pro outro. Quando na verdade tu tá tentando falar da coisa central. Mas tu tem que fazer inúmeros pensamentos em árvore e voltar pro tronco pra ninguém depois vir te massacrar. A justa inquisição da internet. Onde num outro vídeo eu comentei que eu não ajudaria mulheres quando precisassem de socorro. Aí eu falei em metáfora. E aí a galera me execrou. Você tava indo bem até a tal parte. Deu, beleza. Aí tu não olhou os outros vídeos onde eu comento. Metáfora? Claro que eu sei de muito caso onde homens foram processados por ajudar mulheres. Nas enchentes aconteceu isso aqui. E eu sei de história porque eu tava aqui, tá, gente? Tava perto de onde aconteceu. Não muito distante aqui da minha casa, uns 5 quilômetros ou 10 ali, já o tendel tava acontecendo aqui na Estrada Federal. Tinha gente ali com a casa toda debaixo d'água. E a gente ficou sabendo de coisas muito ruins que aconteceram pra cara salvando. Claro que alguns eram escroto, talvez sim, mas nem todos. Alguns só foram salvar. Só que daí tu, na correria, tu tá ali tentando ajudar a pessoa, tu coloca a mão em qualquer lugar pra jogar ela pra dentro de um barco, né? Tu quer livrar a pessoa do problema logo. Aí nisso aí depois vai lá o legista, olha, é tal e tal coisa, aqui tal e tal lesão, ou tal roxo. Foi o cara lá. Pimba, por um legista falar uma coisa, e a mulher dizer, foi o fulano de tal que me salvou. O cara se ferra. O cara é acusado de algo que nem fez. E aí? Então, por isso, pelos acontecimentos aqui, por coisas que eu vi, e isso também tá acontecendo muito nos Estados Unidos, tá? Então, por coisas de caras que foram ajudar, de bom coração, por uma perícia ou por alguma coisa dita e por uma interpretação de um juiz, ou seja, a pessoa nem foi julgada cara a cara. Alguém analisou dados e colocou, não, beleza, é prisão pro cara. E lá não tem conversa, lá não tem essa de tu vai responder em liberdade e junta a prova e tem advogado, não, cara. O juiz bateu o martelo e te mandou pra cadeia, é aquilo ali. É sentença, acabou. Então é dessas coisas aí que eu me refiro, mas tudo isso tem a ver lá com o que as mulheres estão mentalizando. Se tu, mulher, pensa que todo cara é caco, tu vai atrair cara caco. Se tu, mulher, pensa que existem bons homens e tenta focar em buscar eles, não que tu esteja buscando, tá? Mas assim, se tu em algum momento da tua vida tu acredita, não, um dia vai dar a liga, um dia vai dar certo. Cara, às vezes ele já tá até na tua volta e tu nem sabe. Às vezes ele é aquele patinho feio lá da turma. Mas daí passa uns 10, 15 anos, o cara se arruma um pouco, melhora. Então um dia tu até olha, mas hoje brilhou com fulano. Hoje tá interessante. Hoje não é estampa, é a conversa do cara. É o que o cara pensa. As aspirações políticas. O trabalho que o cara tem. A mentalidade que o cara tem. Cuidei agora, não é mais aquele cara farrista. Ele tá mais em casa. Sei lá, esse tipo de coisa. O cara tá... E outra, não vão também bancar hipócritas. Os hipócritas aqui, né? Também tem a questão do bem material, tá? O cara tem um carro, tem uma casa. Tá melhor. O cara usa boas roupas, não de marca. Mas no sentido de, usa coisas que combinam. Ele tá bem alinhado. O carro não é um maquinão, mas é um carro que não vou ter que ajudar o cara a empurrar o carro. Tudo certo? Só que daí é aquela coisa. Também, né? Mulher que exige, o cara tem helicóptero, que ganha 20 mil, 30 mil. E não... Aí, cara, aí realmente eu concordo nesse ponto ali com a Red Pill. Né? Não concordo com um monte de coisa que eles falam. A mulher tem que ser mais nova. Mulher não pode ter mais de 40 anos. Sabe? Essas coisas aí eu passo... Eu olho assim, isso aí é besteira. Tu tem que ter contigo alguém que tu sabe que não é só um bibelô. De que adianta, vamos falar bem a verdade agora. De que adianta tu pega a gata do planeta, tá? Vamos lá. Alguém que remeta, Gal Gadot, Paola Oliveira, remeta.
E eu já tive isso, tá? Já tive essa oportunidade. Cara, foi uma experiência escrota, uma experiência de merda. Eu olhava assim, pô, essa pessoa só é legal em 4 paredes. Quando a gente tá no dia a dia, conviver debaixo do mesmo teto, terrível. Cara, durou 4 meses o relacionamento. Moral da história, ela arrumou um mané que é um pato na mão dela. Se o cara não compra ela todo ano, pagando isso ou pagando tal coisa, ele não tem... Nem sei se ela tá casada hoje, tá? Foi terrível. Então eu digo pra vocês, mais vale a tua paz, meu. O que eu prego aqui? A tua paz. Case com a paz. Se tu for só por estética, tu vai te danar. Case com a paz. E a mesma coisa, mulheres. Ah, eu quero o fulano de tal, né? O Cristiano Ronaldo. Meu, desculpa, mas assim, se a tua régua tá lá em cima, olha pra ti, né? Mas será que eu correspondo a tudo isso? Aí que nem aquela vez, eu vi a mina lá toda fora do esquadro. Claro, não era feia, tá? Mais uma vez eu vou pontuar. Mas porque ela tava exigindo, ela não tava compatível. Aí eu olho, tá, mas... Aí, por favor, né? Tem a Simancol, né? Equilibra um pouco. E outra, por que não? Porque eu já vi muita mulher linda pra caramba com cara feio e elas são felizes. Mas muito. Enfim, cara. E eu digo a mesma coisa pra mim, tá? Eu não vou olhar pra esse prisma só. Tu tem que olhar o combo. Tá, mas pera aí. O que mais tem além da casca? Que nem tá no banner do meu canal. Sempre haverá uma outra camada. E mais uma camada. Tá? Não é à toa que essas coisas... Tem muito recado meu aqui que é subliminar. Tem coisa que eu falo em metáfora, tem coisa que eu falo com sarcasmo e as pessoas não entendem. Elas me execram aqui. E tem muita coisa que eu falo num vídeo e que no outro conecta e no outro também. Só que eu tenho que ter paciência de beber mais dessa fonte. Não adianta tu embasar o que eu tô falando por um vídeo. São assuntos longos, complexos, mas é que eu não vou fazer um vídeo aqui de 17 horas para explicar para vocês conceitos. Eu tenho que fazer vídeos que são pílulas de pensamentos. Isso é um bom jeito de eu dizer como é que é o meu canal. E é isso aí, nos vemos. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.